Está no ar o Diário Econômico PicPay. Economia e mercados em 5 minutos, para você começar bem o dia. Uma parceria entre o PicPay e o Canal Rural. Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 28 de maio de 2025 e esse é o seu Diário Econômico PicPay. Os mercados internacionais tiveram um dia de forte otimismo com destaque para as bolsas de Nova York. O dado de confiança do consumidor nos Estados Unidos veio acima do esperado, o que elevou o apetite por risco. Esse dado foi interpretado como sinal de que a economia americana ainda não sofreu os impactos severos das tarifas comerciais, o que contribuiu para ganhos expressivos nos índices. Nasdaq subiu 2,47%, S&P 500 avançou 2,05% e Dow Jones teve uma alta de 1,78%. Esse movimento foi impulsionado também pela sinalização de trégua nas tensões comerciais entre Estados Unidos e União Europeia. O presidente Donald Trump adotou um tom mais brando, que reduziu a percepção de risco geopolítico e favoreceu ações ligadas ao comércio internacional. As Big Techs também se beneficiaram do ambiente mais positivo. No mercado de juros, os rendimentos dos Treasuries recuaram com o papel de 30 anos voltando a ficar abaixo dos 5%. Influenciados pela expectativa de que o Japão reduzirá a emissão de dívida ultralonga. Essa notícia reforçou o alívio nas taxas de longo prazo de diversos países. Por outro lado, a valorização do dólar frente às moedas fortes pressionou o mercado de commodities. O ouro e o cobre recuaram cerca de 2%, refletindo o fortalecimento da moeda americana. O petróleo também cedeu, com investidores aguardando a reunião da OPEP+, que deve decidir sobre os níveis de produção para julho. No campo geopolítico, Trump voltou a elevar o tom contra a Rússia, sugerindo possíveis sanções diante da frustração com a guerra na Ucrânia. O ambiente, porém, seguiu dominado por fatores econômicos e pelo fluxo positivo aos mercados acionários. O Brasil acompanhou o bom humor externo, com os ativos locais reagindo à prévia da inflação oficial. O IPCA 15 de maio veio abaixo da mediana das projeções, o que aumentou a expectativa de que o ciclo de alta da Selic tenha terminado mesmo, abrindo espaço para apostas em cortes a partir de dezembro. O nosso cenário não abrange essa situação de corte de juros no Brasil e discutiremos isso no nosso cenário apenas em 2026. A curva de juro, porém, reagiu com forte queda, especialmente nos vértices intermediários. Esse alívio nos juros domésticos deu suporte à valorização do Ibovespa, que chegou a tocar a máxima histórica intradiária, fechando com alta de 1,02% aos 139 mil pontos. O volume financeiro também aumentou significativamente, mostrando retomada de fluxo após o feriado nos Estados Unidos. Destaque do dia incluíram empresas cíclicas e alavancadas, como o caso da Vamos, Assaí e CVC, favorecidas pelo recuo da inflação e, consequentemente, queda no custo de capital. No câmbio, o dólar recuou 0,53% frente ao real e fechou cotado aos R$ 5,64. O movimento foi influenciado por maior entrada de capital estrangeiro e pela leitura positiva do IPCA 15. O resultado do leilão de linha do Banco Central indicou menor demanda por proteção cambial, reforçando a percepção de tranquilidade no mercado. Apesar do otimismo, analistas seguem cautelosos quanto ao ritmo de desinflação. O núcleo de serviços continua elevado e há desafios para a convergência da inflação à meta. Ainda assim, a percepção majoritária é de que a política monetária já está suficientemente contracionista e deverá ser mantida restritiva por mais tempo. A agenda econômica desta quarta-feira começa com um discurso de membros do FONC, que devem reforçar o tom da autoridade monetária em relação à condução dos juros. Investidores buscarão pistas sobre o momento e a intensidade de possíveis cortes na taxa básica, especialmente em um contexto de inflação ainda resistente. Mas o destaque do dia mesmo será a divulgação da ata da última reunião do FONC. O documento deve esclarecer o grau de preocupação do comitê com a inflação e a atividade econômica, podendo provocar ajustes na curva de juros e no câmbio. A depender do conteúdo, o mercado pode revisar as suas apostas sobre a trajetória de política monetária americana.
Ademais, a reunião da OPEP e os dados de estoque de petróleo nos Estados Unidos serão monitorados por possíveis pressões sobre os preços das commodities. Qualquer sinal de restrição na oferta pode alimentar preocupações inflacionárias globais. Por fim, o índice Redbook pode oferecer sinais sobre o comportamento do consumo americano, sendo mais um termômetro do ritmo da economia. No Brasil, a divulgação do CAGED será importante para avaliar a força do mercado de trabalho. Projetamos criação líquida de 163 mil postos formais, ante 71,6 mil. Com ajuste sazonal, o saldo seria de 106 mil ante 59,5 mil observado em março. Um número mais forte do que o esperado tende a sustentar a leitura de uma economia ainda aquecida, o que pode impactar as expectativas para a trajetória da Selic na curva de juros. Vamos acompanhando com aquela sorte de sempre. Bom dia e bons negócios!